carboidrato, a natureza reprodutiva do friagem e a conexão de enxame do glutão. A personalidade do usuário também pode mudar se o alienígena transformado tem uma personalidade própria inerente à espécie, como é o caso do Rat ser muito raivoso, porque os apoplexianos são muito putaço com as coisas, né? Ou o artrópode ser arrogante, pois os cérebro-crustaceanos são arrogantes. Quando o usuário ativa o modo aleatório, ele alternará constantemente as transformações dos momentos mais importunos, se colocado em situações potencialmente perigosas. O Ben não conhece todas as funções do Omnitrix definitivo durante a série do Ben 10 Omniverse. Isso frequentemente o coloca em grave desvantagem. Isso é especialmente verdadeiro quando ele desbloqueia um novo alienígena e precisa aprender a usá-lo. E se ele desbloqueia novas funções, como o modo random, ele não vai saber como tirar. Devido a um erro de programação do relógio, o Rat estava nu durante a maior parte da série, até que o Scourge corrigiu esse erro e deu a Rat um traje de luta livre. Antes da gente falar sobre curiosidades do Omnitrix, vale a pena a gente dar uma breve passada em seus modos para recapitular e deixar cravado na mente de vocês como funciona isso tudo aí. Então, vamos lá. Modos. Modo ativo ou Activated Mode é o modo padrão do Omnitrix. Nesse modo, o Omnitrix pode ser usado e nada está errado. Modo recarga. O principal objetivo do modo recarga é evitar que o Omnitrix prejudique o usuário, pois se ele ficar muito tempo transformado sem ter o controle mestre, o DNA do alien vai tomar posse do DNA do portador. Então o modo recarga é desativado quando o Omnitrix recarrega e o definitivo carrega muito rápido e praticamente está sempre à disposição para virar um alien. Modo de escaneamento. Esse modo escaneia o DNA por estar perto do alienígena que detecta. No entanto, se o Omnitrix estiver longe da amostra detectada, as outras funções do Omnitrix vão ser desativadas até que esse alienígena seja escaneado. Modo de trava de forma de vida. Isso permite que o usuário permaneça transformado por um longo período de tempo sem um tempo limite. Vale lembrar que isso é muito perigoso se usado com frequência. Controle mestre. O usuário pode se transformar com apenas um simples pensamento, negligenciando o uso do mostrador, sem a necessidade de tocar no relógio para se transformar. O limitador de tempo da transformação também é desativado, permitindo que o usuário permaneça transformado em um tempo ilimitado. Bem, galera, como a gente deu uma recapitulada nos modos do Omnitrix definitivo, vamos dar uma olhadinha agora em umas curiosidades rápidas sobre esse Omnitrix definitivo. Ao contrário do Omnitrix original e do Super Omnitrix, o Omnitrix tem uma voz feminina digitalizada em vez da versão digitalizada da voz do Ben. Os Galvanianos foram as primeiras espécies adicionadas ao Omnitrix. No entanto, a amostra de DNA do Massa Cinzenta não veio nem do Azimuth e nem do Albedo. Existe uma teoria na internet que fala que o DNA do Massa Cinzenta veio do pai do Azimuth, pois eles são muito parecidos. E aí, o que você acha? Acredita nessa teoria? Deixe nos comentários. O Omnitrix tem centenas de outros recursos que o Ben ainda não conhece. Ele nem imagina como acessar as configurações que mudam o gênero do usuário para se adaptar a outra espécie ou fazer com que os símbolos do Omnitrix desapareçam. Esse último aí, o Azimuth ativou pro Ben no disfarce dele no Bullfrog. Ou seja, ele realmente não sabe como ativar essa função para esconder o símbolo. Mas, obviamente, o Azimuth sabe. Derrick acreditava que o Omnitrix definitivo tem todas as características do Omnitrix original. Ao contrário do Super Omnitrix, o Omnitrix definitivo não tem uma função evolutiva. Além disso, um cristal polimórfico não pode transformar o próprio Omnitrix em um Super Omnitrix, como fez com o estabilizador do Albedo. Por causa desses fatores, Ben nunca recuperará a capacidade de se transformar em um Supremo, e por isso, aquele Ben do futuro lá do Supremacia, por isso ele deixou de ser o real futuro do Benjamin Tennyson. Está implícito que alienígenas como o Astrodátilo, Scarábula, Box, Grasshopper, Podrão e o Espantoide nunca foram trancados no Omnitrix. E em relação ao Gravatac, tá meio que claro que ele foi desbloqueado há algum tempo antes do episódio Dobro ou Nada de Ben 10 Supremacia Alienígena. Isso ocorre porque o Albedo é capaz de virar um Galileano, e os seus poderes só permitem que ele se transforme em todos os alienígenas que o Ben desbloqueou antes desse episódio.